Há alguns meses li um livro chamado The Real Crash: America's Coming Bankruptcy, escrito por Peter Schiff, ainda sem tradução para português. Este livro fala sobre a crise financeira que se aproxima e explica por que ela será muito maior do que a crise de 2008. Para mim, a parte mais interessante do livro foi o capítulo que Peter explica como investir para a crise, para se beneficiar ao máximo. No começo do capítulo, ele explica brevemente sua estratégia de investimento e fornece uma lista de países e setores nos quais você deve considerar investir. Neste vídeo, então, vamos focar em resumir apenas este capítulo. Mas antes de começarmos, é importante dizer algo sobre o autor. Como alguém que estuda finanças e macroeconomia há mais de 10 anos, posso dizer que Peter é uma das poucas pessoas que realmente sabem do que está falando. Ele previu o colapso de 2008 com muita precisão e muitas de suas outras previsões já se tornaram realidade. Então, vamos para a parte principal. Peter diz que você precisa pensar em longo prazo para poder investir bem, pois há muito ruído a curto prazo. Como analogia, o melhor arremessador de um time de basquete pode jogar um péssimo jogo hoje, mas ao longo da temporada ele ainda poderá ter o maior percentual de acertos. Então, se estamos pensando em longo prazo, aqui está a pergunta que você deve fazer. De que forma o mundo será diferente daqui a 10 ou 20 anos? Peter diz que, ao tentar encontrar uma resposta, você verá que hoje os Estados Unidos são o centro da economia mundial. Eles são vistos como o país mais rico do mundo e o dólar é a moeda reserva. Os Estados Unidos não precisam fazer nada e ainda assim podem comprar tudo. As taxas de juros são baixas e eles podem fazer empréstimos como quiserem. Mas a posição dos Estados Unidos no mundo irá mudar. Eles têm vivido um padrão de vida que está acima de suas posses e não é possível viver assim para sempre. Seja gradualmente ou abruptamente, a sua capacidade de consumo sem produção irá acabar. O que acontecerá então? Pergunte a si mesmo. Como os Estados Unidos têm conseguido consumir mais do que eles produzem? É porque algum outro país está produzindo mais do que consome. Como os Estados Unidos têm conseguido fazer empréstimos? É porque alguém está economizando e emprestando para eles. Em outras palavras, os Estados Unidos só conseguem viver além de suas posses porque muitos outros países estão dispostos a viver abaixo de suas posses. Então, em algum outro lugar do mundo, há mais credores do que tomadores de empréstimo. E há demanda reprimida e excesso de produção. No futuro, essas economias verão um aumento de demanda, enquanto nos Estados Unidos a demanda vai cair. Peter diz que você deve pensar em investir em empresas cujos clientes serão mais ricos no futuro. Você quer investir hoje onde as pessoas estão economizando e produzindo para que amanhã, quando elas estiverem prontas para gastar, você consiga receber uma parte desse dinheiro. O americano típico está afundando em dívidas. O asiático típico está flutuando em um mar de economias. Aqui está um exemplo. 90% dos carros da China são comprados à vista. 85% dos carros nos Estados Unidos são comprados com empréstimos. Pense no que isso significa para futuros consumidores em ambos países. Não apenas os chineses que compram carros hoje em dia podem pagar por seus carros imediatamente, mas no futuro eles também poderão trocá-los por carros mais novos, sem precisar fazer dívidas. A questão é, o poder de compra está mudando e é um movimento inteligente investir em empresas e países que se beneficiam com essa mudança. Estas serão, em sua maioria, empresas estrangeiras. É claro que muitas empresas estrangeiras vendem para os Estados Unidos. Não são estas as empresas às quais me refiro. Estou falando principalmente de empresas que vendem para países em desenvolvimento, como a China e a Índia. Se a China e a Índia passarem a gastar mais dinheiro, a demanda por matéria-prima irá crescer muito. Pessoas que nunca tiveram carro antes ou máquinas de lavar louças ou lavar roupas começarão a adquirir esses produtos. Os materiais para produzir esse equipamento e os combustíveis para que funcionem se tornarão mais escassos. Além disso, conforme as pessoas enriquecem, elas comem mais e comem alimentos menos simples. A sociedade mais rica, em geral, consome mais carne. A criação de gados ou de suínos requer uma grande quantidade de grãos. Você consome mais milho ao comer um bife do que ao comer um milho diretamente. Como resultado, os recursos naturais na manufatura e as indústrias agrícolas crescerão bastante. A esta altura, tenho certeza que você já está interessado em saber quais países Peter pensa que vale a pena investir. Antes de dar a lista, é importante que você saiba que Peter não escolhe países baseado apenas em um ou dois fatores.
Ele estuda os países a fundo, com suas políticas monetárias, suas regulamentações, seus impostos, sua estabilidade política, seus recursos naturais e muitos outros fatores. A lista de países que Peter recomendava para investimentos antes da crise de 2008 permanece praticamente inalterada. Então, aqui está a lista. China. Tenho certeza que muitas pessoas estão pensando como é possível que Peter nos aconselhe a investir em um país comunista como a China. Bem, antes de tudo, é preciso compreender que nenhum país é completamente livre. Se você está procurando por um local onde a riqueza possa ser criada e expandida, procure pela economia mais livre que puder encontrar. Ao julgar países com esse critério em mente, lembre-se de que há uma diferença entre liberdade política e liberdade econômica. Capitalismo e democracia não são a mesma coisa. Pense nos Estados Unidos do século XIX. Eles eram bem menos democráticos. Mulheres não podiam votar, analfabetismo e muitos outros requisitos negavam a muitos o direito de voto. Senadores eram escolhidos pelos legisladores estaduais e não por eleições populares. Por mais que os Estados Unidos fossem bem menos democráticos, a economia era bem mais livre. Era menos regulamentada, menos subsidiada e com menos incidência de resgate. Impostos eram uma pequena fração do que são hoje. Da mesma forma, a China não é um país livre politicamente. Dissidentes são presos e a internet é censurada. Mas a China não é uma economia controlada pelo Estado ou pelo Partido Comunista. Em muitos aspectos, a economia chinesa é mais livre do que a americana. O CEO da Coca-Cola, Muhtar Kent, disse a uma entrevista ao Financial Times em setembro de 2011 que, em muitos aspectos, é mais fácil fazer negócios na China do que nos Estados Unidos. Noruega. Peter chama a Noruega de meu segredo europeu. Assim como a Suíça, a Noruega manteve a sua moeda, a coroa norueguesa. O país também é um líder em exportação de petróleo e possui muitos peixes, florestas e minerais. Estar na Europa e se apoiar nela para exportações é uma desvantagem. Mas quando você vende combustível e outros recursos naturais, o mercado relevante é o mercado global. Então a Noruega deve ser capaz de fazer os ajustes necessários caso a Europa caia. Além disso, tendo aprendido em primeira mão os problemas do estado de bem-estar social, o pêndulo político está agora oscilando na direção oposta. Holanda. Pode ser que você saiba que os Estados Unidos são o maior exportador agrícola do mundo e que a França está em segundo lugar, mas é provável que você não soubesse que a Holanda está em terceiro lugar. Surpreendentemente, o campo holandês de gás natural de Groningen é o maior da Europa. A Holanda tem uma economia estável e um parceiro comercial ativo operando em superávit comercial. Suíça. Se os Estados Unidos são o filho pródigo, a Suíça é o irmão que permaneceu fiel às suas raízes. Os suíços ainda aderem a muitos dos princípios sobre os quais tanto a Suíça quanto os Estados Unidos foram fundados, incluindo o federalismo e a tendência de manter de fora alianças complicadas. A Suíça nunca fez parte da União Europeia e não adotou o euro. Há muito tempo é lar de alguns dos bancos seguradores mais bem-sucedidos do mundo. Empresas químicas e médicas também estão operando por lá. Posicionada no centro da Europa, está sujeita a uma boa parte de turbulências do continente, mas sua firme independência a torna uma espécie de oásis. É bem mais fácil fazer negócios na Suíça do que na União Europeia. Canadá. Manufatura, mineração, perfuração, extração de madeira. O Canadá faz de tudo. Olhe para os números que representam o crescimento econômico do Canadá e você pensaria que se trata de algum país em desenvolvimento crescendo rapidamente. O sistema bancário do país também está em uma boa base, muito mais sólida do que o sistema americano. A fraqueza do Canadá é que ele depende muito do seu irmão do Sul, os Estados Unidos. No entanto, à medida que o comércio com os Estados Unidos desacelerar, o comércio com outras economias em desenvolvimento aumentará para preencher o vazio. Nova Zelândia. Esta pequena nação do Pacífico tem um enorme potencial de valorização. Mudando constantemente da agricultura para a manufatura, a Nova Zelândia tem buscado acordos de livre comércio por todo o mundo. Em 2008, o Acordo de Livre Comércio entre Nova Zelândia e a China se tornou o primeiro acordo de livre comércio da China com uma nação desenvolvida. Hong Kong.
Um modelo de capitalismo. Hong Kong tem baixos impostos e baixa regulamentação, tornando-o a meca corporativa da Ásia. A Bolsa de Valores de Hong Kong é a quinta maior do mundo. Este pequeno pedaço de terra na China é estranho, politicamente falando. Está sob domínio chinês, mas sua constituição determina de que Hong Kong tenha uma economia capitalista. E isso ajuda a explicar a riqueza crescente, bem como a ânsia das empresas em estabelecer sede por lá. Não é surpresa que metade das exportações de Hong Kong sejam enviadas para a China. Singapura. Sem dúvida, Singapura tem a economia mais livre do mundo, que é uma das razões pelas quais os singapurianos estão ficando cada vez mais ricos. Desde 2000, o PIB de Singapura mais do que dobrou e não mostrou sinais de desaceleração. O país tem uma taxa de desemprego irrisória e o povo de Singapura tem altas taxas de economia pessoal. Mas Singapura é mais promissora não por causa da riqueza do seu povo, mas porque, assim como a Austrália, está vendendo para uma região em expansão. Austrália. A Austrália é como uma versão melhor dos Estados Unidos. A maior parte de suas exportações vai para a Ásia. Então, enquanto os americanos estavam em pânico perdendo suas casas, os chineses estavam comprando. E a Austrália estava vendendo. O enorme suprimento de gás natural da Austrália é outro ponto crucial. O país não é tão sensível a impactos no preço do petróleo ou interrupções nos embarques de combustível. O governo forçou as agências governamentais a cortarem em 1,25% a 1,5% de seus custos operacionais, o que não é uma quantia enorme, mas a maioria dos países está se movendo na direção oposta. Agora pode ser que você diga, ok, esses países parecem bons para investir, mas como criar uma carteira de investimentos? O autor pensa que todas as carteiras de investimentos precisam ser equilibradas. Imagine um banquinho com 3 pernas de sustentação. Se uma estiver faltando, ele será totalmente instável. A estratégia de Peter é como um banquinho de 3 pernas sólidas. 1. Ações estrangeiras com pagamentos de dividendos de qualidade nos setores certos. 2. Liquidez e investimentos estáveis, como moedas e títulos estrangeiros. 3. Ouro e ações de mineradoras de ouro. Vamos falar primeiro sobre as ações com pagamento de dividendos de qualidade. O autor diz que a melhor razão para comprar ações não é simplesmente porque você acha que o valor delas vai subir. Isso é especulação, mas sim porque elas pagam dividendos. Ações que pagam dividendos são investimentos reais, porque você é pago para possuí-las. Mesmo que você não precise desta renda agora, os dividendos são ótimos porque você pode reinvesti-los. Isso faz sua carteira crescer, mesmo que o preço das ações permaneça estável. E então, quando você se aposentar, você poderá começar a viver de dividendos, talvez sem nem mesmo ter que sacar o valor principal. O autor rejeita a estratégia de investimentos em ações que a maioria dos profissionais aconselha. Eles dizem, ei, você é jovem, invista em ações arriscadas e venda-as mais tarde, quando o preço delas for maior. Se não houver dividendos, essa estratégia parece bastante com um esquema Ponzi. As pessoas não estão comprando essas ações com a expectativa de serem pagos. Estão comprando com a expectativa de que alguém no futuro estará disposto a pagar um preço alto por elas. Isso se chama teoria do mais tolo. Quando se trata de construir uma carteira de ações, Peter se concentra em 4 componentes: países, moedas, setores e ações individuais, nessa mesma ordem. É a isso que a comunidade chamaria de abordagem top-down. Primeiro, decida em quais países quer investir. Em seguida, decida quais moedas oferecem as melhores perspectivas de preservar seu valor. Finalmente, decida sobre setores e ações individuais naquele setor. Com frequência, os melhores países também terão as melhores moedas, mas você precisa se lembrar que, embora uma empresa esteja localizada em um país que você gosta, ainda é possível que ela obtenha a maior parte da sua carteira em uma moeda que você não gosta. Por exemplo, pode ser que você goste da Austrália, mas e se a empresa australiana na qual você quiser investir obtiver maior parte da sua receita do Reino Unido e você não quiser investir em libras? Como alternativa, pode ser que você não goste do euro e esteja inclinado a evitar a Alemanha por este motivo. No entanto, ao fazer isso, pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de investir em uma excelente empresa alemã que vende para o mercado chinês. A segunda perna do banco, ou segunda etapa do investimento proposto, deve ser composta de moedas e títulos estrangeiros. O franco suíço e o dólar australiano são os favoritos de Peter. Ele sempre está procurando por moedas estrangeiras para obter, não por especulação monetária, mas por uma reserva de riqueza relativamente sólida.
As principais razões para possuir moedas é ter a possibilidade de gastá-la imediatamente. Em primeiro lugar, é possível que você tenha uma emergência, você pode perder um emprego ou bater o carro, mas do ponto de vista financeiro, você quer a moeda para que possa se beneficiar das oportunidades que surgirem. Terceira perna: ouro e ações de mineração de ouro. Peter não pensa realmente no ouro como uma alternativa para ações. Ele o compara ao dólar, ao euro e ao iene. Em outras palavras, ele compara a moeda real, ouro, com moedas fiduciárias, moedas. Você deve pensar no ouro como uma reserva de valor. A chave para investir em ouro é saber quando guardá-lo e quando usá-lo para adquirir ações de outros ativos. Para fazer isso, você precisa compreender em que ponto do ciclo você está e que forma o futuro pode alterá-lo. Eu acredito que hoje estamos em um ponto do ciclo em que metais preciosos, especialmente ouro e prata, estão desvalorizados, então faz muito sentido investir neles. Além de possuir ouro físico, você pode também incluir ações de mineradoras de ouro. Se você comparar a construção de uma carteira de ações de mineradoras com o processo de construir uma pirâmide, produtores sêniores, aqueles que têm muitos recursos comprovados, formariam a base. Em seguida, você adiciona mais exposição com produtores intermediários e júniores. O topo da pirâmide consiste em empresas de exploração de ouro. Se você achou este vídeo interessante, então confira a playlist que você vê na tela para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!